Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Nesta nossa 35ª leitura dos 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Esta é a sua Jornada Bíblica IBPP 2024. Iniciando hoje um novo livro, o quarto livro da Bíblia, quarto livro do Pentateuco, a Lei de Moisés, como assim costumamos chamar. Em marcha, povo de Deus, é o tema da nossa leitura de hoje, com base em Números, capítulo 1. Quero que você fique atento, porque hoje a nossa reflexão do Guia de Viagem da Bíblia de Estudo Facilitado, de Philip Yancey e Tim Stafford, vão nos trazer, como é de costume, sempre que a gente abre um novo livro da Bíblia aqui, preciosas dicas de como ler com proveito este livro da Palavra de Deus, muitas vezes inexplorado, muitas vezes incompreendido, mas muito rico no seu conteúdo. O recenseamento, Números capítulo 1. Acompanhe aí a leitura. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Portanto, irmãos, aqui já estava começando, o segundo ano da saída deles do Egito. Portanto, aqui estamos no ano já 1461, tá? Esse já é o segundo mês, por volta aí do mês de maio, comparando com o nosso calendário. Exatamente como estamos nessa época agora, Hoje é dia 4 de maio. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Meus irmãos, o recenseamento era feito dos guerreiros, dos homens acima de 20 anos, com condições, então, capacidade de pôr a mão em armas para defender a honra do Senhor e a honra do seu povo. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias, deverá ajudá-los. Estes são os nomes dos homens que os ajudarão. Ou seja, esses foram o nome dos recenseadores, aqueles que ajudaram Arão e Moisés no recenseamento. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. De Zebulon, Eliabe, filho de Helon. Dos filhos de José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, ou Asher, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Aira, filho de Enã. Foram esses os escolhidos dentre a comunidade, líderes das tribos dos seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Estes serão os príncipes das 12 tribos nesse início da jornada de Israel pelo deserto. Moisés e Arão reuniram os homens nomeados e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Os homens de 20 anos para cima inscreveram-se conforme os seus clãs e as suas famílias, um a um, pelo nome, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E assim ele os contou no deserto do Sinai na seguinte ordem: dos descendentes de Ruben, o filho mais velho de Israel, todos os homens de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram relacionados,
cada um pelo seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número dos da tribo de Ruben foi 46.500. Vou, meus irmãos, fazer uma leitura mais concisa, tá? Sucinta, evitando toda essa nomenclatura que falamos, porque ela vai ser igual para todas as tribos, e já indo direto para o número de guerreiros daquela tribo. Tudo bem? Versículo 22. Dos descendentes de Simeão, o número dos da tribo foi 59.300. Versículo 24. Dos descendentes de Gade, o número dos guerreiros da tribo de Gade foi 45.650. Versículos 26 e 27. Dos descendentes de Judá, o número dos guerreiros da tribo de Judá foi 74.600. É a tribo que mais tinha guerreiros, meus irmãos. A tribo de Judá é a tribo de onde virá Davi, de onde virá o Senhor Jesus. Dos descendentes de Issacar, o número dos guerreiros da tribo de Issacar foi 54.400. Sobre Issacar, um destaque interessante, estamos aqui no ano 1461, no ano 1000, por volta do ano 1000, e aí a gente então tem 450 anos depois, quando Davi é ungido rei, essas tribos vêm a Davi para se unir a ele, para formar um exército só, porque durante o período dos juízes eles ficaram cada um cuidando da sua vida, né? E eles se unem, e Issacar se torna a tribo dos estrategistas de Davi. Entre seus guerreiros havia 200 homens que se dedicavam especialmente a serem estrategistas, leitores de épocas, ou seja, perceber o contexto para passar para Davi a melhor estratégia para o momento, né? É interessante isso. Versículos 30 e 31. Dos descendentes de Zebulon, o número dos guerreiros desta tribo foi 57.400. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, 40.500 guerreiros. Versículos 32 e 33. Versículos 34 e 35, ainda dos filhos de José. Dos descendentes de Manassés, o número dos guerreiros, 32.200. Dos descendentes de Benjamim, o número dos guerreiros, 35.400. Dando um pulo na história aí, daí a cerca de 300 anos, essa tribo quase é extinta por causa de um episódio doloroso, desastroso que aconteceu, tá? Aliás, eu falei 300 anos, mas não chega a isso tudo, né? Questão de uns 100, 150 anos, porque foi logo no início do período dos juízes. Não é um episódio que é narrado lá em Êxodo, em Juízes, capítulo 20 e 21. Irmãos, são alguns dos capítulos mais horrorosos de toda a Bíblia, tá? Dos descendentes de Dan, o número dos guerreiros, 62.700. Essa é a segunda tribo em maior número de guerreiros, perdendo só para Judá. É a tribo de onde virá o juiz Sansão, tá? No período dos juízes. Essa tribo também teve uma peculiaridade, porque quando ela recebeu a sua herança, né, no final aí da conquista de Josué, uns 50 anos depois aqui desse episódio do recenseamento, eles não ficaram felizes com o território que receberam e tentaram buscar um território mais ao norte, né, o que acabou meio que dividindo e enfraquecendo a tribo, tá? Dos descendentes de Asher ou Azer, o número de guerreiros 41.500. Dos descendentes de Naphtali, o número de guerreiros 53.400. Esses foram os homens contados por Moisés e por Arão e pelos 12 líderes de Israel, cada um representando o seu clã, sua tribo. Todos os israelitas de 20 anos para cima que podiam servir no exército foram contados de acordo com suas famílias.
o total foi 603.550 homens. Então aqui, irmãos, a gente tem uma noção da população de Israel que saiu do Egito. Se eram 603.550 guerreiros, homens de 20 anos para cima, em condições de pôr a mão em armas, então a gente soma a isso mulheres, crianças e idosos, tá? Aqui acima de 60, né, de 70 anos, então a gente vai ter uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas, né? Isso sem contar que eles tinham um grande número de estrangeiros com eles. A gente viu lá em Êxodo, quando a gente leu Êxodo 13, né, os irmãos se lembram que uma grande leva de gente se misturou a eles, tá, na saída ali do Egito. A função dos levitas. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram contadas juntamente com as outras, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão. E sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Os israelitas armarão as suas tendas organizadas segundo as suas divisões, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Essas bandeiras, tá, irmãos? Provavelmente elas tinham desenhos representando aqueles símbolos que Jacó profetizou no seu leito de morte. É uma das passagens mais significativas da Bíblia, Gênesis 49. Por exemplo, né, Judá era um leão, Benjamim era um lobo, José era um ramo frutífero, né, de uvas, né, um cacho de uvas, e assim sucessivamente. Cada tribo tinha o seu símbolo. Provavelmente eram esses que estavam desenhados naquelas bandeiras. Muito interessante isso, né? Os levitas, porém, armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, para que a ira divina não caia sobre a comunidade de Israel. Por que essa ira divina? Deus não gosta de nada desorganizado. Deus é Deus de ordem, não de confusão, diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Tá? E no 40 ele diz: portanto, tudo se faça com decência e ordem. Números é isso, é o livro da ordem, da organização, da disciplina. Como é importante para o povo de Deus ter disciplina, irmãos, ter ordem, organização em tudo o que faz. Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. O Senhor nos redimiu em Cristo. Levítico é o livro da santidade. Caminhamos com Cristo em santidade, física, espiritual, relacional. Números é o livro da ordem e da disciplina. Para alcançar a santidade tem que manter a ordem, a disciplina, a organização. E Deuteronômio é o livro do renovo da lei, já que o povo falhou e quebrou essa lei. Uma geração inteira precisou morrer por causa disso. A gente vai ler ainda nos próximos dias, em Números, essa necessidade, né, que teve. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Quero dar um recorte aqui nos levitas. Hoje temos o costume de chamar de levitas nossos músicos, tá? Mas não só nossos músicos, irmãos. A palavra levita aqui é lógico que ela é uma aplicação hermenêutica. Não existe mais a tribo de Levi, essas coisas todas, né? A gente está fazendo aqui uma aplicação. É errado chamá-los de levitas? Não, não é errado. Mas é preciso ensinar para eles o que significa mesmo ser levita. Levita é servir na casa do Senhor, sem esperar nada em troca, né? Dando tudo de si, toda a dedicação, tá? Realmente sendo alguém disposto e disponível, tá? Para a obra do Senhor. Assim eram os levitas. Não significa não serem recompensados. Sim, recompensados e muito. Os levitas
eles tinham o direito de participar, tá, de boa parte dos sacrifícios que eram levados, né, perante o Senhor, né? E eles são designados, então, especificamente para a obra do Senhor. O que não pode, e é o que tem acontecido, infelizmente, principalmente da parte de quem está no altar ali, né, os músicos e tal, é achar que levita, ser levita, está mais ligado a um privilégio de poder aparecer, de poder mostrar seu talento, seu dom, e não é nada disso, irmãos. Muitos querem agir assim, mas não querem fazer a parte mesmo por exemplo, né, os músicos, eles querem saber de tocar lá na frente, mas não querem saber de cuidar do instrumento, deixar limpinho depois, tudo organizadinho, guardado no lugar, né? Quando dá algum defeito, logo providenciar o conserto, né? Eles não querem isso, ou contribuir para que não seja necessário levar para o conserto tantas vezes, né? Desde que se cuide bem. Então, os irmãos observam aqui que os levitas, eles tinham responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da casa de Deus, tá? Como está escrito aqui. Então isso inclui não só os músicos, como os que limpam, os que recebem as pessoas na chegada do culto, tá? Os que servem no som, na multimídia, na manutenção, né? Os diáconos são levitas, tá? São levitas, nesse sentido aqui do veterotestamentário, né? Então é nesse sentido, servir na casa de Deus com responsabilidade, com zelo, com todo cuidado, todo amor. E o pastor, ele é um levita? Porque o sacerdote também era um levita. E o sacerdote, ele figuradamente, né, com as questões ligadas à liderança, ele é a figura que representa o pastor, tá? Na antiga aliança. Isso caiu porque hoje todo cristão é sacerdote de si mesmo diante de Deus pela fé em Cristo. Mas no aspecto de liderar, no aspecto de organizar o culto, no aspecto de trazer a palavra de Deus perante o povo, o pastor é o sacerdote, o pastor é o profeta, tá? Ele tem realmente essa responsabilidade. Isso é uma aplicação hermenêutica, tá? Que a gente faz e está correto em fazer. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos então à reflexão de hoje, proposta por Yancey Stafford, na Bíblia de Estudo Facilitado, uma introdução ao livro dos Números. Então fique atento aí, porque hoje você vai receber dicas interessantes sobre como ler de maneira relevante o livro de Números. 40 anos de miséria, uma aventura feliz chega a um trágico fim. Eles destacam aqui o capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11 será o capítulo da nossa leitura de amanhã. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se. Quando o Números se inicia, os israelitas estão se preparando para uma grande aventura. Enfim, livres das cadeias da escravidão, eles começam a se dirigir para a terra prometida. Eles levaram cerca de 1 ano e 2 meses acampados ao pé do Monte Sinai. No 3º mês da saída do Egito, eles chegaram ao pé do monte. E ali permaneceram durante 1 ano e 2 meses. Aí começaram então a sua marcha. Nesse 1 ano e 2 meses foi quando Deus lhes revelou os 10 mandamentos, revelou a Moisés as demais leis, a Moisés e Arão todo o conteúdo do livro de Levítico, e o tabernáculo foi construído, segundo o modelo, né, que o Senhor foi traçando para Moisés. Tá? Então o período pode, biblicamente falando assim, pela sequência textual da Bíblia, o período que eles passam no Egito vai, no Monte Sinai vai, de Êxodo 18 até Números capítulo 9. Em Números 10, eles já começam a partir do Sinai rumo a Canaã. Uma viagem que deveria levar questão de 4 meses aproximadamente.
mas acabou se tornando 40 anos. A gente vai ver sobre isso depois de amanhã, tá? Na nossa leitura de Números 14. Vamos continuar aqui. Contudo, o livro de Números, que começa com um estrondo, termina com um gemido. Semanas, meses e, por fim, anos, num deserto hostil, derreteram o espírito de aventura. Os israelitas agem como quem perdeu o rumo. Com detalhes implacáveis, Números registra toda uma sequência de murmurações e rebeliões. 40 anos de desvio. Os estômagos reclamam primeiro, e os israelitas começam a sentir saudade das especiarias do Egito. Em pouco tempo, a determinação da grande multidão simplesmente se evapora. Pelo menos 10 vezes, eles irrompem em desespero ou se levantam em franca rebelião. Conspiram contra seus líderes e acusam até a Deus. A revolta se espalha, atingindo os sacerdotes, os militares superiores, a família de Moisés e, finalmente, o próprio Moisés. O título hebraico original deste livro não era Números, mas sim No Deserto, que é a expressão que abre lá no hebraico original o livro, tá, irmãos? E esta expressão enigmática expressa um pouco da frivolidade israelita. Cercados por nações hostis, eles tiveram de marchar debaixo de sol escaldante, num deserto infestado de cobras, escorpiões, e a seca. Mesmo hoje, quem visita o deserto do Sinai se espanta ao imaginar que uma nação inteira de 3 milhões de pessoas, como dissemos agora há pouco, né, irmãos, perambulou por aquele chão durante tanto tempo. A marcha pelo deserto duraria cerca de 2 semanas. Em vez disso, demorou quase 40 anos. Números abrange os anos de peregrinação e termina onde a jornada começou, no mesmo lugar, Cádiz, onde a fé dos israelitas havia falhado. É o que nós vamos ler lá no capítulo 14, depois de amanhã. Dos muitos milhares que deixaram o Egito, apenas 2 adultos, já acima de 60 anos, Josué e Calebe, chegariam à terra prometida. Quando Josué chega à terra prometida e se torna então o general da conquista, né? Ele está com seus 60 anos e Calebe com os seus 75, tá? Anos de idade. Ele tem 85 quando termina a conquista e então recebe como herança Hebrom, não é? Um tipo diferente de história. A maioria das histórias antigas difere bastante deste livro. Narram feitos heróicos protagonizados por guerreiros poderosos e líderes sem defeitos. Com uma monotonia quase paralisante, Números apresenta um quadro bem mais realista. O livro mostra os primeiros sintomas, a progressão completa e o trágico fim de murmuração e incredulidade. Os israelitas perderam a fé, não apenas em si mesmos, mas em seu Deus. Em razão disso, toda uma geração se encontra enterrada na península conhecida como Sinai. Referências às andanças no deserto brotam aqui e ali na Bíblia. O período da rebelião deixou uma marca indelével sobre o povo judeu. O que exatamente deu errado? O livro de Números está aí para nos responder. O apóstolo Paulo afirma que, abre aspas, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 11, 12. Como ler Números? Atenção aí, irmãos, anota aí as dicas, viu? As pessoas que tentam ler todo o livro de Números de uma só vez costumam ficar confusas ou até desanimadas. O livro inicia com a longa descrição de um recenseamento e prossegue com listas de leis e rituais.
eram os registros oficiais da nação, e cada palavra possuía grande importância para os israelitas. Imagine alguém daqui a 3.000 anos deparando com um diretório online ou um banco de dados governamentais dos nossos dias. Seria como algo assim, né? No entanto, diferente de Levítico, Números não é composto em sua maior parte de descrições longas. Pelo contrário, enfoca histórias, com leis e rituais espalhados em vários pontos. As histórias são empolgantes, e algumas, como a história de Balaão e a jumenta que falou, lá no capítulo 22, né, são bastante conhecidas. A ação em Números ocorre em 3 cenários diferentes. Os capítulos 1 a 14 começam no mesmo lugar onde Êxodo terminou, aos pés do Monte Sinai. Os capítulos 15 a 19 abrangem um período de 37 anos, o tempo das andanças no deserto. O resumo de Moisés no capítulo 33 alista 42 paradas no deserto, mas Números contém detalhes de bem poucas delas. Terceiro, os capítulos 20 até o 36 tratam de uma nova geração de israelitas que faziam os preparativos finais antes da invasão a Canaã. Então eles já estão acampados ali próximo a Moabe, tá? A primeira geração já havia morrido, ou já estavam os últimos morrendo, e só estava agora ali a segunda geração. Deixando claro para os irmãos que aqui, quando fala de toda uma geração que morreu, é desses 603.550 que a gente leu. Os guerreiros, tá, irmãos? Tudo aqui foca nos guerreiros. É lógico que gente que não era guerreiro também foi morrendo, obviamente. Mas é possível que ao entrar em Canaã, existisse sim algumas pessoas que não fazia parte dos guerreiros e que, né, ainda estava vivo, certo? Mas dos guerreiros, dos 603.550, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. Tá? Até Moisés e Arão, que poderiam muito bem ser um desses, né, que não contaram entre os guerreiros, mas podiam entrar, morreram. Né? E a história deles é narrada no final do capítulo do livro de Números, né? No capítulo 20. Durante a leitura do livro de Números, será de grande ajuda ter este tema central em mente: murmuração e rebelião. Reflita ao longo do livro procurando exemplos desse problema: murmuração e rebelião. Os surtos principais, né, desses dois sintomas aí ocorrem nos capítulos 11, anota aí, 12, 13, 14, 16, 20 e 21. No mínimo 10 incidentes aí ao todo. Preste atenção na causa de cada rebelião e também na resposta que Deus dá. Você consegue traçar paralelos entre a experiência dos israelitas e a sua própria vida? Em diferentes ocasiões também costumamos murmurar contra Deus e até nos rebelar contra Ele. Que resposta Ele tem dado, né, irmãos? Números também oferece insights da liderança de Moisés, mostrando sua resposta a cada crise, uma ilustração de sua proeminência. Mais de 150 vezes o livro nos diz que o Senhor falou com Moisés. Muito forte isso, irmãos. É muita ocorrência, né? Procure qualidades que fizeram dele um líder eficaz, bem como os defeitos que resultaram em seus fracassos. Outras partes da Bíblia se referem com frequência ao livro de Números. Alguns dos salmos históricos, como os salmos 78, 105 e 136, representam esses acontecimentos em forma de poesia. Muito interessante isso. Pontos altos no livro de Números. Os seguintes capítulos de Números são dignos de nota e estão incluídos aqui no nosso plano de guia de viagem, estão incluídos também aqui na nossa jornada de 250 dias. Números capítulo 11, uma típica reação israelita à dificuldade, e Números capítulo 14, o capítulo de transição de Números, que mostra a virada de chave quando o povo é castigado por Deus e no lugar de
semanas, né, meses para chegar a Canaã, passou a ter que andar 40 anos. Pessoas que você deveria conhecer em números e parar para analisá-las são Miriam, a irmã profetisa de Moisés e Arão, o próprio Arão, sumo sacerdote, e Balaão, o falso profeta. Sobre Balaão, interessante destacarmos, tá, irmãos, que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, conforme ele havia sido contratado, né, por alto dinheiro pelo rei Balaque, tá, dos Moabitas, por meio de profecia. Ele se considerava um profeta do Deus Altíssimo, tá? Mas o Espírito Santo de Deus sempre revertia as maldições dele em bênção, e ele não conseguia simplesmente falar o que ele queria falar. Mas, segundo Números vai nos revelar a conta gotas, que a gente tem que juntar ali os capítulos 22 até o 24 com o capítulo 31 de Números, para entender que Balaão, por não conseguir, por meio da palavra, amaldiçoar Israel, ele então tenta por meio da sedução. Ele não quer deixar de ganhar o dinheiro dele, tá? Então ele tenta por meio da sedução, e ele incita Balaque a colocar mulheres prostitutas sacerdotisas de Baal Peor, um dos deuses ali de Moabe, para seduzir israelitas. E o pecado entra na comunidade de Israel, e 70 mil pessoas morrem de uma praga que só foi cessada quando Finéias, filho do sacerdote Eleazar, neto do sacerdote, portanto, né, do sacerdote Arão, toma a sua lança e mata um israelita que havia se deitado com uma princesa moabita em pleno arraial, no meio de um culto, enquanto o povo orava, né, fazia um culto de oração ali, uma vigília de oração para Deus cessar a praga. Ele entrou com aquela prostituta e estava tendo relações com ela na sua tenda, quando Finéias, repleto de zelo, cravou os dois no chão com a sua lança. E esse ato, irmãos, né, apaziguou a ira de Deus sobre o povo, tá? No Antigo Testamento, quando ainda não estamos na era da graça salvadora, as coisas se resolvem, né, muitas vezes dessa forma trágica, né? Consequências. Não quer dizer que essas consequências não continuaram acontecendo mesmo depois da era da graça, tá? Mas Deus hoje nos purifica pela fé em Cristo, pelo poder do sangue dele, derramado de uma vez por todas, né? São leituras desafiadoras, tá? Mas muito proveitosas e com muitas lições para nós, tá? O Antigo Testamento. Oremos ao Senhor. Pai bendito, hoje nós te engrandecemos em oração por este Deus de ordem e decência que tu és, por este clamor que existe da tua parte para conosco, para que vivamos uma vida de santidade, de seriedade diante das coisas santas do Senhor, para que não nos percamos na nossa jornada pelo deserto deste mundo rumo a Canaã que o Senhor está nos preparando. Ó meu Pai, que o Senhor nos ajude a andar segundo a tua vontade, diferentemente do povo de Israel, daquele tempo, os recém-libertos escravos, sermos nós, que também somos recém-libertos escravos do pecado, mais obedientes à tua voz, mais atentos e submissos à tua direção e à direção dos líderes que o Senhor levanta para nos abençoar. Pai, esteja conosco em nossa jornada, em nossa caminhada. Que a tua nuvem nos guie, a tua coluna de fogo nos ilumine, e assim a tua Shekinah, a tua glória, esteja manifesta
em nossos corações pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a nossa oração, nós caminhantes por este deserto, mas guiados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã, provações no deserto. Números capítulo 11. E logo depois de amanhã, motim aberto. Números capítulo 14. Esses são os capítulos que destacamos dentre os 250, né? Deste precioso livro de Números. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, em nome de Jesus.